ano estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. É bem verdade que vocês estão aí, não é, avançando no segundo bimestre, como tudo passa tão rápido, mas não podemos de jeito nenhum parar de aprender. Estamos nesse processo de aprendizado todos os dias. Então, se você ainda não se conectou, se conecta aí e vamos a mais uma revisão da aula Opinião do Leitor. Então, nós temos 3 formas de acessar, que vocês já conhecem. Nós estaremos passando, não é, desse processo e avançando na nossa revisão. Então, nós todos os dias estamos em contato com todo esse processo de aprendizado. E aí damos opiniões através de uma conversa que temos com os amigos. Nós estamos também vivenciando às vezes, não é, um momento com a família, assistimos um filme e aí quando terminamos este filme, perguntamos: o que foi que você entendeu deste filme? E às vezes as pessoas dizem assim: eu não entendi nada. E aí estamos nesse processo de dar opinião, de ouvir a opinião do outro. E a nossa opinião, ela vale muito, ela é muito importante. E muitas vezes nós estamos nesse processo de criticar, não é? Ou defender. E é importante, antes de criticar, defender a opinião expressada do outro, seja de um filme, seja de um momento familiar, seja de uma entrevista que você ouviu, de um depoimento de alguém. Você e eu, nós precisamos, antes de tudo, analisar o discurso dessa entrevista, o discurso desse autor do filme, o discurso dessa pessoa que faz parte do nosso convívio, da nossa relação interpessoal. Estamos o tempo todo nessa responsabilidade de vivenciar esse momento de opinar, mas opinar com muito cuidado e com muita capacidade também. Então, muitas vezes, nós ficamos calados, não é? Porque nós não queremos emitir uma opinião que não faça bem diante daquela responsabilidade. Então, precisamos ler livros, não é? E de diferentes temas e atuar, não é? No nosso papel social, seja na família, seja na escola, seja no ambiente, não é? Que estamos assim, público, nós precisamos fazer isso com muito cuidado, né? E que tal aprender cedo? Então, o 6º ano está iniciando, não é, essa nova fase do ensino fundamental. E é muito importante aprender todo esse processo no início, porque aí eu fico assim, cheia de expectativa para os futuros jovens e adultos que teremos. Então, vamos avançando nesse conhecimento. Como falei, essa é uma revisão, nós já vimos este conteúdo, mas estamos naquela responsabilidade que é aprender e aprender sempre. Isso é muito importante. Então, vocês acham que a ficção de um filme, de uma fanfic, ela anda junto com a realidade do dia a dia? E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que um filme, quando ele é programado, lá ele consegue trazer para a gente toda essa verdade? Às vezes sim, porque uma ficção, às vezes, é contextualizada, não é, no nosso dia a dia. Existe alguém passando por alguma situação que às vezes representa aquela ficção, não é, do filme que assistimos. Mas precisamos fazer uma separação entre ficção e realidade. E aí dentro da ficção, não é, existem os elementos, não é, trabalhados naquele filme, mas na realidade também existem
outros elementos. Existem outros elementos que eu já falei para vocês. Precisamos ter cuidado nessa responsabilidade de emitir uma opinião. Então, a opinião do leitor vale muito, mas deve ser feita com muita responsabilidade. Por isso que nós temos essa responsabilidade de aprender, ensinar e emitir esse conhecimento para vocês, não é? Transferir esse conhecimento com muita responsabilidade. Então, qual a opinião de vocês sobre isso? Eu falei aqui, não é? Eu coloquei a minha opinião sobre emitir uma opinião. E vocês, o que é que vocês pensam sobre isso? No chão da escola, discute aí com a sua professora, o que é que você acha? Você acha que quando você escuta algo que alguém fala e você não concorda, você fica calado e não omite opinião, você acha que não está dialogando? O que você acha? Segundo os teóricos dos textos, eles dizem que quando nós calamos e não falamos, também estamos dialogando. Então, há uma importância tanto no falar quanto no silenciar. O silêncio também é uma forma de diálogo, mas nem sempre podemos silenciar. Então, precisamos treinar essa opinião, não é? Sabendo como devemos expor a nossa opinião sobre diferentes acontecimentos ou eventos, seja ele na nossa família, seja ele no ambiente escolar, seja ele no ambiente público, precisamos treinar o tempo todo. Então, pensem sobre isso. Nós não estamos aí para ouvir vocês no chat, se tem alguém no chat, mas não deixa de comentar lá no aplicativo do YouTube, comentar, conversar sobre isso com a sua professora, tá? Porque é muito importante. Então, eu gostaria de convidar vocês a estarem pensando sobre isso e lendo algo, não é? Para emitir uma opinião na próxima aula ou no chão da escola com a sua professora. Então, eu gostaria de pedir para vocês estarem conversando, mas pesquisando também. Vocês sabiam que quando pesquisamos, estudamos sobre determinados conteúdos que permeiam, não é, o nosso mundo social, nós crescemos em informação, crescemos em conhecimento de mundo? Vocês sabiam que o nosso conhecimento de mundo ele só se expande quando ouvimos reportagens, lemos entrevistas, artigos. E, professora, que aula chata, a senhora está pedindo para a gente ler, mas o processo de leitura, ele é o tempo todo convidativo para uma melhor escrita. Então, ele nos ajuda. Quando nós lemos, nós somos convidados automaticamente para escrever. E aí, vocês, sexto ano, precisam muito trabalhar, não é? Trabalhar a escrita, a leitura, e é através da leitura, através da escrita que conseguimos desvendar, não é? O mundo do conhecimento. Quem não cresce em conhecimento perde muito. Então, reserva um tempinho do seu dia, seja 10 minutos. Leia um artigo, entra lá, escuta um podcast, se você tem acesso, você está com o celular na mão. Nesse mundo digital, tem muitos mundos para ser desvendados, mas o melhor mundo é o mundo do conhecimento adequado para a sua idade. Então, eu reforço aqui, está com dificuldade em ciências? Lê lá uma entrevista, algo, um artigo sobre ciência. Está com dificuldade em língua portuguesa? Vai lá, revisa uma aula de língua portuguesa. Opina sobre o conteúdo que você ouviu. Então, esteja ali em contato com este conteúdo que é de seu interesse. Mas aí, eu falei de opinião, isso aí são os conteúdos das disciplinas. E aí você tem algo
na sua mente aí 12 anos, não é? 11 anos, que você tem curiosidade. Você já perguntou ou talvez nem perguntou, por medo de ninguém responder. Então vai lá, não é? Pesquisa sobre este conteúdo, busca um adulto, não é? De confiança, seu pai, sua mãe, uma tia responsável, uma amiga da família, um amigo de confiança da sua família, conversa sobre este conteúdo com alguém, escuta a opinião dela e emite também a sua opinião. Espero que esta pessoa esteja próxima de você, ela seja bastante responsável para emitir a opinião dela e permitir dar os ouvidos para ouvir a sua opinião sobre determinado conteúdo que você leu, seja um artigo, seja uma reportagem, seja uma entrevista que você assistiu. Conversa com a sua professora na escola, com este adulto responsável que é amigo da sua família, mas o importante mesmo é você não ficar calado, mas você falar, você emitir a sua opinião dentro de todo esse processo de comunicação, de conversa, de escolha de calar, silenciar ou falar emitindo a sua opinião. Se quando emitir a sua opinião você não foi entendido, compreendido por esta pessoa que ouviu a sua opinião, você não deixa de dar opinião, tá? Você emite a sua opinião em um outro momento, em um outro contexto, com outra pessoa. Mas o importante mesmo, sexto ano, é que vocês não tenham medo de se expressar, mas falem, leiam, releiam, conversem sobre tudo e sobre, principalmente, os determinados assuntos. Ficamos por aqui, nós temos outras aulas. Até mais, pessoal. Um abraço para todos.